Convido o palestrante, ilustríssimo senhor Antônio Benchimol, coordenador do Medleys, Laboratório de Engenharia de Software para a área de saúde, da PUC-Rio, e membro do Conselho e investidor de algumas startups. Vamos recebê-lo com carinho. Com o tema Desafios em Pesquisas do Medleys PUC-Rio, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar do que a gente vem desenvolvendo ali dentro da PUC do Rio de Janeiro. Meu nome é Antônio Benchimol, sou pesquisador da PUC, sou aluno. No fundo, o que a gente fala brincando lá, sou filho da PUC. De lá nasci e fiz toda a minha carreira na PUC. No fundo, me apresentando um pouquinho, eu sou engenheiro de computação, sou formado em engenharia de computação pela PUC, inspirado pelo professor, o qual lidera o nosso laboratório hoje, o professor Lucena, que trabalha, e botei o meu LinkedIn. Eu dediquei toda a minha vida, a minha carreira, focado em tecnologia aplicada para a área de saúde, desde quando eu estava dentro da universidade, quando eu comecei esse trajeto em 1984. Não vou ler tudo para não cansar vocês. Aqui. No fundo, o que é o Medleys que a gente fez lá, desenvolvendo esse ponto? Em 2014 e 2015, junto com o professor Lucena, André, que está aqui com a gente tem o LES, que é o Laboratório de Engenharia de Software da PUC, e o professor Lucena teve uma visão de focar linhas de pesquisas especializadas na área de saúde. E aí ele me convidou para estar lá e desenvolver esse trabalho junto com ele. E a gente fundou um laboratório temático que a gente chamou de Medleys, vendo e caindo no tópico que a gente fala de tentar contribuir para os desafios, os problemas e toda essa parte que a gente vê dentro da área de saúde, que o Rodolfo acabou de falar aqui, integração de informações. Isso é um mega desafio que a gente tem, e é isso que a gente buscou pesquisar lá. E quando a gente fez o laboratório, a gente começou a pensar de quais linhas que a gente ia desenvolver a nossa pesquisa. E a gente fez um exercício em cima de dores que tinham na área de saúde, dificuldades que a gente poderia estar. Como a gente ouve falar muito da própria inteligência artificial, aí os temas machine learning, que todo mundo lê o tempo todo na mídia e na internet fazendo, a gente, de fato, trazer isso para todo o alunado, para todo o nosso grupo, para a gente fazer o que o professor Lucena sempre fala para a gente, pesquisa aplicada. A gente sempre busca resolver um problema real que a gente tem. Então, em cima desses temas, a gente começou a olhar algo que hoje, na área de saúde, tem uma carência muito grande, que são padrões. A gente vê o próprio governo fazendo o RNDS, um padrão de troca de informação. A gente tem que ter padrão para poder juntar as informações e disponibilizar e analisar elas como um todo. Então, um tópico que a gente trouxe foi padrões. Existem padrões internacionais que a gente trouxe, e a gente julga muito importante sempre a gente trazer esse conceito e formar alunos com essa cultura, porque eles que vão transformar o mercado no futuro para a gente. Tá? Um tema muito forte que é a interoperabilidade. Hoje a gente tem diversos sistemas, o Rodolfo falou ali de integrar, isso é um desafio, essa interoperabilidade, e aí eu não estou falando só de interoperabilidade de sistemas, mas de equipamentos também, que hoje cercam todo o médico, não só o médico, toda a equipe de enfermagem, fisioterapeuta e todo mundo envolvido nesses pontos. Questão de segurança da informação é super importante, tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão de privacidade que a gente tem que estar olhando. E diversas outras tecnologias para apoiar e retirar atritos que existem nesse contexto entre a relação do médico com o sistema.
tá? De forma não reativa, mas mais proativa. E com isso nasceu uma ideia que a gente chamou e batizou de sinais vitais. É o nosso nome temático que a gente tem lá, que a gente olhou. E após a gente observar, fazer entrevistas com médicos e observar instituições, a gente viu, na verdade, a gente elencou diversos problemas e dificuldades que tinham, e a gente notava uma grande dificuldade no fluxo de informação que a gente via em beira-leito para médico. Diversos equipamentos, um mar de informações que vem de todos os lados, e a gente, com essa falta de interoperabilidade, o médico acaba tendo que olhar um equipamento, olhar outro, olhar o sistema, olhar esse ponto. E com isso a gente botou todas essas dificuldades de como botar na mão do médico. A gente notou muito um estresse de alerta. Você entra numa UTI, o que você mais ouve é pipipi ali falando. E a primeira coisa que o médico faz quando entra, ele desliga. Vários artigos escritos sobre isso. Por quê? Ele não confia muito naquelas informações, ele vai de fato olhar aquilo ali. Tá? E no fundo a gente olhar uma coisa que a gente fez se remotamente faria sentido. Isso está na mão do médico a qualquer hora, não só do médico, mas de toda a equipe que contorna o paciente. E foi um ponto que a gente viu que era uma necessidade. E aí, vindo o 5G, esses adventos, isso hoje está fazendo bastante sentido. Tá? E com isso a gente começou a olhar outros desafios. Como trazer algo que tem diversos vendors, diversas marcas em cima disso. Como a gente gerar algo agnóstico a uma marca, porque o hospital compra diversas marcas desse ponto. Então, a gente trazer, unificar, uniformizar, estandarizar isso, era um desafio que a gente gastou muito tempo estudando, analisando todos esses equipamentos médicos para gerar essa nossa conectividade. E aonde a gente quer chegar? O que a gente está apelidando de cockpit 360. A gente quer que o médico chegue num painel onde ele tenha uma central de comando, que ele possa estar olhando todas as informações que ele necessita, que são coletadas em beira-leito, e todas as informações de exames complementares para, de fato, apoiar ele no processo de decisão daquilo ali. Então, esse foi o contexto que a gente tem. A parte de interoperabilidade e segurança sempre no nosso foco. E qual é o objetivo que a gente via? A informação fluir em tempo real. Esse é o ponto. A gente queria um pouco, numa visão nossa, que o médico não visse informações passadas, mas o que está acontecendo de fato naquele momento, dentro do nosso processo. Não só o médico, mas olhando também toda a equipe que trabalha com ele. Quando eu falo equipe, eu estou falando enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista e outros profissionais que dão assistência em beira-leito. Então, esse era o nosso objetivo. E com isso, tirando a parte da arquitetura que está aqui, a gente pegou como ponto de partida todos os equipamentos hoje que podem estar em beira-leito, e a gente conectar e distribuir isso para os médicos, aliás, para os médicos não, perdão, para os profissionais de saúde em tempo real. Esse foi o nosso ponto, que a gente falava para todo o alunado: capturar, armazenar e distribuir a informação. Era isso que a gente tocava e o que a gente queria na hora certa, no momento certo para eles. Que o nosso objetivo no final era gerar esse cockpit e botar a informação
independente da marca que tivesse de maneira padrão, num formato na mão dos profissionais de saúde. Tá? Claro que a gente também pesquisou também IoTs, aí a indústria apoiou a gente, veio a indústria de camas, tem as camas inteligentes trazendo para a gente olhar também toda essa parte de bomba infusora, etc., que a gente teve e trouxe ali para a gente, tá? Nesse projeto. Vou pular esse aqui, uma arquitetura do que a gente está juntando. Eu queria só enfatizar aqui também a gente trazendo toda a parte de exames complementares, de imagem e laboratorial também nesse contexto, que é super importante ali. Tá? E mostrar para vocês o que, de fato, a gente fez. A gente desenvolveu o nosso aplicativo, o nosso portal, e aí eu trouxe aqui algumas telas do trabalho do que a gente desenvolveu junto da equipe dessa, o que a gente chama de transmissão em tempo real, que a gente vê num dispositivo. A gente juntou vários equipamentos aqui, eu não vou um pouco me alongar. A gente trabalhou muito em alertas configuráveis, ou seja, o próprio profissional pode determinar como ele quer ser alertado, se ele quer mutar, se ele não quer, como ele quer trabalhar. Então, ele fica muito à vontade disso. E a gente tem o alerta do equipamento e o alerta que o profissional quer para poder trabalhar. E aí, uma coisa que eu trouxe aqui é uma notícia que orgulha muita gente dentro do laboratório. Passei para o André ontem, saiu ontem à tarde, a gente, lá do laboratório, a gente desenvolveu junto com o Grupo Fleury, para esses equipamentos smartwatch da Apple, a monitorização remota dos pacientes a partir do smartwatch. E saiu ontem na mídia a divulgação e o lançamento dessa plataforma pelo Fleury, o qual a gente trabalhou arduamente junto com eles. Obrigado.